mas obrigado aí pela oportunidade. É óbvio que eu recebo essa notícia com muita indignação. É mais um capítulo triste na história do Brasil, em que nós agora estamos oficialmente numa ditadura, onde uma única pessoa sozinha, ela decreta a prisão de um ex-presidente da República, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que ao longo de toda essa perseguição que ele vem sofrendo, nesse processo que é de fachada, um jogo de cartas marcadas, era tudo que o Alexandre de Moraes queria, se vingar do presidente Bolsonaro. Não bastou apenas ele desequilibrar o processo eleitoral, atuando como presidente do TSE, e pesando mais a favor do nosso concorrente do que dele. Afinal, missão dada é missão cumprida. E ele está aqui concretizando mais um desejo seu, né, mais uma satisfação pessoal sua de colocar em prisão domiciliar a maior referência de todos nós na política aqui no Brasil hoje, numa clara demonstração de vingança às sanções que ele sofreu pela Lei Magnitsky e também numa clara resposta que ele deve ter ficado muito incomodado com a resposta, né, com a demonstração de afeto, de carinho, de confiança em Bolsonaro que foi dada ontem em todo o Brasil, onde mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas. Então é muito triste o que o Brasil está vivendo hoje e eu espero, né, que o Supremo, em algum momento, consiga botar um freio nessa pessoa que está levando não apenas a corte para um grande desgaste, onde a opinião pública já olha para lá um Supremo com muito menos credibilidade do que até o próprio Congresso Nacional, porque uma pessoa que não tem limites, como Alexandre de Moraes, como o Zanin mesmo falou quando era advogado do Lula, não há outro, ou quando não há mais remédio suficiente aqui no Brasil, eficaz aqui no Brasil, para cessar as violações de direitos humanos, nós temos que buscar ajuda internacional, que é o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá fora. E antes de passar a próxima pergunta, vou responder a todas, né, com maior satisfação. Veja que absurdo como é que uma pessoa como Alexandre de Moraes não se declara suspeita para julgar um processo como esse, já que ele instaura de ofício um novo procedimento, sem ouvir Ministério Público, sem provocação de ninguém, né? Eu lembrava que na Faculdade de Direito o judiciário era um poder inerte, só agia quando fosse provocado, mas ele, com todos os superpoderes que ele foi adquirindo ao longo do tempo, e não houve uma autocontenção por parte do próprio Supremo aos seus arroubos autoritários, ele simplesmente não poderia ser o juiz de uma causa em que ele acusa o deputado exilado Eduardo Bolsonaro de buscar sanções contra ele próprio, Alexandre de Moraes, e ele está sentado, presidindo, conduzindo um processo como esse, uma clara, objetiva, óbvia, transparente, inquestionável ferimento à Lei 1079, que é a lei do impeachment, que diz no seu artigo 39, inciso 2º, que um juiz, quando não se declara suspeito no caso que ele deveria fazê-lo, ele está incorrendo no crime de responsabilidade.